Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O meu nome é Damien, do canal Damien Tempest. A essa altura vocês me conhecem muito mais do que bem. E hoje vamos para mais um vídeo de review sobre COTS, agora sobre o episódio 7, onde a gente tem a chegada da Shun e do Seiya, posteriormente da própria June, na Casa de Peixes e todo o desenrolar dessa situação, né? Confesso a vocês que esse não, não é um vídeo que eu pretendo fazer dele longo, tá? Toda vez que eu falo isso, o vídeo fica muito longo. Eu peço desculpas. Mas eu não quero que ele fique longo por uma questão muito simples. Na minha opinião, não tem muito o que tirar desse episódio. E essa é uma das questões dele, né? Por exemplo, as motivações da Shun, elas não deixam de ser muito diferentes do Shun do anime e do mangá. Ela quer provar que ela é mais forte, ela quer se provar matando a pessoa que matou o mestre dela e quer confirmar aquela história. Não é tão diferente assim, mas tem suas diferenças. Né? Eu não vou entrar no tópico, porque eu acho desnecessário ficar batendo em cachorro morto, que é. Ai, mudaram o Shun, ele agora é mulher, veja como isso atrapalhou tudo, etc. Porque assim, sejamos honestos, tá? A série já tá na sua terceira temporada. A essa altura, eu ficar reclamando disso, e sempre, né? Isso aqui é a forma como eu vejo as coisas. Não faz mais sentido. A série já foi construída com a Shun sendo mulher. Com um personagem que a gente conhecia antes não mais existindo. Então, a essa altura do campeonato, eu continuar reforçando isso, falando sobre isso, etc., é só chato. Eu acho chato, particularmente falando. Né? Então, o... a Shun, ela tem tudo isso, ela tem essa motivação de querer confrontar o Afrodite de fato, o que é só muito fraco dentro da Shun da série. Por quê? Porque, novamente, bato na tecla, que já falei aqui algumas vezes nos vídeos do canal. Já falei com o Felipe nos podcasts que participei. A construção de personagem dessa série, ela é inexistente. Nenhum personagem, nenhum dos cinco protagonistas de Bronze são bem construídos porque a série tem dissonâncias entre si, entre as temporadas. A primeira temporada não conversa com a segunda, que não conversa com a terceira, e vice-versa. Parece que são propostas, não propostas, né, mas obras muito diferentes entre si. E isso acaba sendo um problema muito grande dentro de COT, na minha opinião, que faz com que eu olhe pro que a gente tá vendo da Shun e pense assim, cara, beleza, ela quer vingar o mestre. Mas na minha opinião, a June parece ter muito mais, uma motivação muito mais forte para isso do que ela. A June, na minha opinião, tem uma construção de personagem, principalmente envolvendo Daedalus, muito mais forte, de muito maior ligação do que a Shun tem. Pelo volume de cenas, pelo tempo dedicado a isso, por uma série de fatores que envolvem especialmente a segunda temporada e a primeira também, de uma certa maneira, né? Por mais que o Shun original, no mangá e no anime, etc., também não tenha, na minha visão, né, a maior das ligações com o Daedalus. Né? Muito disso é construído durante a luta contra o Afrodite, especialmente no mangá. No anime, eu acho que eles tentam até dar uma coisa diferente com o Albiore de Cefeu, né, que é outro personagem filler. Ainda assim, você consegue sentir uma maior ligação do personagem com o mestre. Aqui não. Aqui é só muito vazio, é muito seco. É uma vingança pela vingança. E isso pra mim é raso demais. A June não. A June tem quase uma relação paternal, assim, sabe? O Daedalus era de fato um pai pra ela. Era alguém muito importante pra ela. A Shun veio depois. Você tem até uma relação ali inicialmente de inveja, barra admiração, barra impotência que ela sente com relação à própria Shun. E tudo isso é muito mais interessante pra personagem da June do que pra Shun. A June é uma boa personagem dentro de COTS. Ela tem um arco de personagem bem desenvolvido, um arco bem claro, e eu acho importante que ela esteja nessa luta. Eu gosto que ela esteja nessa luta. Né? Eu conversei com alguns amigos e tivemos algumas discordâncias com relação a isso, etc. Mas eu acho que a June estar ali é bom. Eu acho que em nenhum momento ela roubou o protagonismo que é pra ser da Shun. Isso é inegável, o protagonismo é pra ser da Shun. Porque ela fez muito pouco, né? Ela foi basicamente com um Cavaleiro de Bronze deveria ser contra um Cavaleiro de Ouro. Né? Ela agiu muito pouco. Ela salvou ali inicialmente a June não a Shun, desculpa.
Mas depois ela não fez mais nada durante a luta, né? Ela tentou bater. Inclusive, se vocês forem reparar, ela usa até alguns golpes parecidos com o Daedalus. Que o Daedalus usou na luta contra o Afrodite. Pelo menos eu achei a coreografia um pouco parecida em alguns pontos. Ela usa menos as pernas do que o Daedalus usa, né? É mais golpes de mão da parte dela. Mas é mais um reforço interessante, a questão do mestre, discípulo, etc. E ela não faz mais nada, ela é menosprezada o tempo todo pelo próprio Afrodite. Ela serve muito mais como um apoio emocional para Shun naquele momento e para mais um motivador para Shun dentro daquela luta. E eu achei isso o papel perfeito para June. Então a participação dela dentro do episódio me deixa feliz, por um lado, e por outro eu penso assim, cara, essa luta tinha que ser dela. Eu sei que talvez muitos não concordem, porque a gente tem muito apego ao mangá e ao anime e etc. E eu entendo isso. Mas tentando olhar COT como um produto em separado, e eu sei que isso é difícil de ser feito, faz muito mais sentido a June querer destruir o Afrodite do que a Shun, certo? Avançando um pouco o ponto, para não ficar muito prolixo da minha parte, o Afrodite é um personagem também interessante da gente falar sobre aqui. Eu vi gente dizendo que ele puxou muito pro anime, vi gente dizendo que ele foi um personagem muito diferente de tudo, vi gente falando que ele tava mais pro mangá e tal. E eu vou muito na linha de que o Afrodite é um personagem bem mesclado aqui em KOTS. Ele tem o sadismo do anime clássico e consegue ter a postura e a elegância do mangá clássico, na minha opinião. Ele fala sobre poder, como no anime clássico, como no mangá clássico, desculpa, e fala sobre beleza, como no anime clássico. O papo sobre beleza me cansa muito. Não gosto do Afrodite exaltando beleza, o poder da beleza, a beleza da justiça, esse tipo de coisa. Não é o personagem que eu gosto de ver. Apesar de saber que ele existe, não é o personagem que eu gosto de ver. Então, pra mim, acabou sendo um personagem muito mesclado, né? Tanto anime quanto mangá. E se eu tivesse que dar uma referência exata pra ele, eu diria que ele, por muitas vezes, puxa muito pro Afrodite do episódio G, talvez. O Afrodite do episódio G do Okada. Que é essa coisa da beleza, justiça, nobreza, as frases fortes, o desprezo. Ele despreza o tempo inteiro a Shun e a June, despreza a relação mestre-discípulo o tempo inteiro. E ao mesmo tempo teve um detalhe muito legal que eu percebi, que é quando a June fala que o mestre é um impostor, reparem, ele tá de olhos fechados, e aí ele faz assim, e quando ele vira pra June, o rosto dele é de irritação. Como se falar do Saga, falar do Grande Mestre, o ofendesse de forma pessoal. E eu gostaria que o personagem tivesse uma coisa mais explorada em cima disso, mas eu acho que não vai ter, infelizmente falando. Eu gostaria que essa lealdade ao Saga ou ao Grande Mestre, etc., fosse algo mais explorado. No Shura eles perderam uma grande oportunidade, na minha opinião, principalmente porque ficou muito confuso, né? O início do episódio com o final do episódio. Aqui eu sinto que eles vão perder mais uma oportunidade de reforçar esses laços, eu acho que eu posso chamar dessa forma, entre os cavaleiros que sabiam a verdade e o Saga. Acho que essa oportunidade é perdida, né? E o Afrodite em si, eu gostei do desempenho dele, apesar de eu ter esse problema com ele ficar falando de beleza e tal. Eu acho que foi um personagem que ele se botou bem dentro de tela. Eu gostei dele, dessa coisa dele menosprezar, dele colocar os ideais dele se mostrar bem forte. É um Afrodite bem imponente em termos de força. Então ele estrangula Shun, estrangula June, bate nas duas. Ele não sofre efeitos de golpes na maioria das vezes. Ele demonstra velocidade muito bem, o que o Ayoria não conseguiu demonstrar, na minha opinião. O Afrodite conseguiu demonstrar que foi velocidade. O Miro também não conseguiu demonstrar isso. Nem o Shura, né? Então, eu gostei de como o Afrodite se colocou nesse episódio. Agora, tem problemas. Além dos que eu já falei a respeito da Shun, eu acho que o ritmo desse episódio ele foi bem contrário ao que a gente andou vendo, né? Se Coates é muito direto naquilo que ele quer contar, então as lutas são rápidas, os acontecimentos são rápidos, os desenvolvimentos são rápidos. Aqui a gente teve uma coisa mais pausada, mais lenta.
E nos últimos episódios daqui dessa série, eu vim reclamando que eles poderiam fazer esse tipo de coisa, tornar as lutas mais pausadas, momentos mais pausados, etc. Então, falarei isso para não cair em contradição pelo seguinte: o ritmo, na minha opinião, não ficou bom. Eu acho que eles enrolaram mais do que deveria. Ficou melhor do que nos últimos episódios, na minha opinião, porque a gente vai poder ter uma parte 2, uma continuação dessa luta, o que me deixa triste, porque a gente podia ter continuações de luta do Miro, do Camus e do próprio Shura, mas não tivemos, mas ok. Mas a gente vai ter uma parte 2, que eu acho que vai dar para explorar melhor a personagem da Shun. Então muita coisa que eu tô falando aqui pode mudar para o próximo episódio. E por esse lado é positivo. Por outro, essa extensão absurda, esses momentos dele parar, chutar, aí tem os momentos que ele tá com a Rosa, aí bate, aí joga elas longe, etc. Fica um pouco cansativo, na minha opinião. Ficou mais cansativo do que poderia. Ficou pausado além da conta, para mim. Tá? Tem o seu lado positivo, da gente poder ter uma parte 2 desse episódio, entre aspas. Mas acho que ao longo do episódio ficou um pouco cansativo. Né? Acho que principalmente o início, onde tem muitos os diálogos da Shun tentando rebater o próprio Afrodite, etc e tal. Não é que isso seja estranho ao personagem, não é isso. Mas isso foi alongado mais do que deveria, na minha opinião. Né? E, assim, coisas à parte que eu sempre gosto de falar sobre o episódio, né? Tecnicamente muito bonito. A parte final da onda relâmpago, por exemplo, muito bonita de ver. A defesa circular, eu gostei bastante da animação. A entrada do Afrodite, pô, muito bonita, né? Koch visualmente é muito impressionante como evoluiu da primeira temporada pra cá. Então, um aspecto que eu sempre gosto de elogiar porque a gente não teve por um longo tempo, né? Esse aspecto positivo da animação a gente não pôde elogiar por um bom tempo. E eu acho que o Koch conseguiu fazer bem isso mais uma vez nesse episódio, né? Então, essa parte visual falada, né? Eu gostei da dublagem do Afrodite. Eu não tive tempo de falar sobre isso no Damien Cast que eu fiz com o Pedro a respeito da primeira e da segunda temporada. A gente teve ali o dublador do Afrodite na segunda temporada, já certinho, bonitinho e tal. E aqui eu gostei de novo dele, achei que ele se colocou muito bem, ele passou muito bem a vibe do Afrodite. É mais um dublador que eu não senti falta do dublador original, né? E eu acho isso positivo. Principalmente porque existe a estranheza de quem só viu o anime clássico por muitos anos, ou esses dubladores clássicos por muitos anos, em todas as obras, existe a estranheza da troca de voz, né? E eu não consegui sentir essa estranheza com alguns dubladores, para mim é muito positivo. É um mérito, um acerto muito grande da equipe de dublagem, né? Da produção da dublagem, etc. Então é mais um ponto a se elogiar. E aí, voltando um pouco pro episódio, e voltando a falar sobre o assunto Shun e como ela é uma personagem, como todos os outros, que não é bem desenvolvida, da mesma forma que eu falei isso sobre o Shiryu, que não era o Shiryu que eu conhecia, eu acho muito esquisito, e uma coisa que eu comentei e gerou algumas discordâncias, mas eu acho esquisito que a Shun esteja tão decidida a matar o Afrodite, tão assim, eu vou te matar, eu vou vingar meu mestre, eu não vou deixar você falar mal do meu mestre. Ela tá decidida. E ainda assim ela não usa o verdadeiro poder dela. Por quê, sabe? Fica estranho. Fica estranho principalmente quando precisa da Jun e falar: Shun, libere seu verdadeiro poder. Né? Eu entendo que ela pode estar falando da tempestade nebulosa, ela pode estar falando de um monte de coisa. Mas o que parece nessa cena, e é a interpretação que eu faço, quando ela fala libere todo o seu poder, a Shun levanta, usa a defesa circular para poder afastar tudo do Afrodite, etc. Ela chega a tomar a fragrância das rosas do Afrodite, usa a defesa circular, afasta a fragrância, ela se defende dos ataques, usa a onda relâmpago e começa a levar o Cosmo de forma brutal. Ela começa a usar o potencial dela de Cosmo, não é um ataque específico. É o Cosmo dela que fica absurdamente elevado. Por que ela não estava usando todo esse potencial antes? Lembrando, gente, essa não é o Shun aqui na nossa frente, é a Shun.
E eu acho que a gente tem que olhar a partir da perspectiva da construção dessa personagem. E partindo desse princípio, fica mais sem sentido ainda. Porque essa personagem, ela não foi construída como o Shun é, como alguém o tempo todo que odeia batalhas, ou que não usa o seu verdadeiro potencial o tempo inteiro, nem nada do tipo. Tem isso, vez ou outra, mas é algo inconstante. Quando o desenvolvimento não é constante, é porque ele é ruim. Então, essa estranheza, quando você olha para Kote como um produto separado, quando você olha para Shun como um personagem separado, uma personagem separada, é difícil de não ter. E eu acho isso um problema. Da mesma forma que eu não gostei da construção do Yoga, da mesma forma que o Seiya me incomoda demais. O Seiya dessa série me incomoda muito o tempo inteiro. Na primeira temporada, eu falei até no Demoncast, ele debochando da morte do Misty. Aquele não é o Seiya que eu conheço. Né? E ele pode até estar apanhando mais agora, se levantando e mostrando, ah, meu Deus. Ainda não é o Seiya que eu conheço. O Seiya é mais do que isso. O Seiya do anime tem tudo isso que o do mangá tem. E são Seiyas completamente diferentes. Não é o Seiya que eu conheço. Sabe? Isso me entristece. Né? Porque o episódio ele tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Mas ele é mais um lembrete de que essa série não conseguiu fazer nada do que ela se propõe direito. Né? E aí eu coloquei na thumbnail assim, dá pra confiar? Dá pra confiar que no próximo episódio eles vão fazer alguma coisa que empolgue de fato? Porque aqui foi uma preparação. Aqui é uma construção muito mais decente do que dos outros. Dá pra confiar que eu vou ter aquilo que eu mereço ter enquanto fã? Essa é a questão. Eu acho que não. Eu acho que não dá pra confiar. Né? Koch me perdeu na casa de Capricórnio. E mesmo eu tendo achado o último episódio melhor, que foi da Casa de Aquário, achei esse episódio até bem sólido. Não consigo me empolgar, sabe? E eu até revi o trailer hoje. No próximo episódio a gente deve ter aquela cena. Se vocês forem ver no trailer, tá a Shun amarrada, né? O teste da ilha de Andrômeda, da armadura de Andrômeda. A gente deve ter essa cena. E eu tô curioso, não ansioso, curioso pra saber como é que eles vão fazer. Mas eu gostaria de estar ansioso. E eu não tô. E isso me entristece um pouco, sabe? Mas se eu continuar, eu vou só ser prolixo e muito reclamão e muito ranzinho com a série. Eu acho que já tem muitos motivos pra reclamar e eu não vou só ficar reforçando todos eles. Até porque isso deixaria o vídeo chato, certo? Então, gente, dando a nota pro episódio, como eu venho dando, né? Sempre, eu fico com esse episódio uma nota 6, 6,5. Né? Acho que é um episódio sólido, ele passa de ano, mas não entrega tudo o que poderia entregar, na minha opinião. Certo? Então, gente, no mais é isso. Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa série aqui de análise no canal. Muito obrigado pelos likes, pelas visualizações, pelos comentários. Eu geralmente não faço meta de like, mas hoje eu vou tentar fazer uma linhatinha de like, 15 likezinhos para esse vídeo. A gente puder bater, eu vou ficar muito feliz. Né? O canal tem dado bastante certo. Lembrando, Damon Cash voltou nesse final de semana. Já tivemos 2 episódios. Um falando sobre Santiago com a Isa. O outro falando sobre Lenda do Santuário com a Maju do canal da Operação Zodiacal. Então vai lá conferir, me dá essa moral. Domingo agora vai ter mais um Damon Cash também. Eu vou anunciar aqui no canal e vou anunciar lá no Twitter. Por isso que é muito importante que você me siga em todas as redes sociais. Então aqui na descrição vai estar o link para o meu Twitter, o link para o projeto que eu estou com mais algumas pessoas, incluindo a Isa, que esteve no Damiancast, que é a biblioteca de Bluegrade, a nossa página lá no Instagram. Então, pô, ficaria muito feliz, muito honrado, muito agradecido se vocês pudessem lá, deixassem o follow lá de vocês, olhassem as postagens, porque tá tendo muito conteúdo legal todos os dias. E eu gostaria de poder ter mais esse contato com todos vocês, tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram. Então, meu povo, pela última vez, no mais é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem bem. Valeu.